pessoal, estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Todo mundo vendo a gente? Todo Agora mundo vendo? sim. Agora a Mari mesmo quando aqui. Vamos se posicionar aqui para nós ficarmos bem visíveis ao pessoal. E guardar mais um pouquinho aí. Esse pessoal já mais pessoas. Consegue se conectar. Vai mandando um oi aí, gente. Boa, manda oi. Oi. Manda oi. A gente já vai se apresentar rapidinho, tá? E aí, bora começar? Bora? Bora lá então? Bora lá, quem tiver que entrar vai entrando, né? Bom, é isso aí. Então, pessoal, deixa eu fazer as honras aqui de me apresentar e deixar a Mari também fazer a apresentação dela. Meu nome é Maurício, sou um dos cofundadores da Soul e da Engage. Tenho mais aí de 20 anos de experiência no mercado de educação corporativa e estou muito feliz de participar aqui junto com a Mariana Brisotto. Se apresente para o nosso público, Mariana. Eu sou a Mariana Brisotto, eu trabalho aqui na Soul e eu também estou no mercado já vai fazer 8 anos na educação corporativa. Vocês devem ter percebido que ela é mais jovem que eu, então com certeza ela não chega a ter os 20 anos que eu tenho, mas enfim. E acho que vai ser muito legal, né, Mari? Estamos aqui compartilhando experiências com o pessoal. Vamos trocar um bate-papo muito legal sobre formatos inovadores para engajar os colaboradores dentro do mundo da educação corporativa. Excelente. Inclusive, a gente preparou uma apresentação para acompanhar a nossa fala aí, pessoal. Lembrando que, conforme a gente for apresentando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade aí para escrever no chat. A gente está com apoio também aqui nos bastidores da Marília. Ela está nos ajudando aí a interceptar todas as mensagens de vocês para chegar até a gente. Mas enfim, então só reforçando o que a Mari comentou, nesses próximos aí 30 minutos vamos falar sobre formatos inovadores, de como engajar os seus colaboradores. Então a gente trouxe alguns exemplos para vocês aqui, fazendo uma breve apresentação, né? Agora talvez mais formalmente, né? Então, novamente, sou o Maurício, estou aqui com a Mari. Nesses próximos 30 minutos vai ser muito legal compartilhar as melhores práticas com vocês sobre formatos inovadores. Isso aí. Falando um pouco aí sobre tópicos, que a Mari já vai iniciar falando um pouco sobre eles, basicamente nesses próximos 30 minutos aí a gente vai falar sobre inovação, planejamento, isso aí, experiência do usuário e os formatos inovadores aí que a gente pode usar em aprendizagem, né, Mari? Isso aí, os que são mais tendências a gente vai abordar hoje, que são vídeo interativo, podcast, microlearning e games. Uau, games, hein? Isso aí, eu gosto desse, Mari. Eu sei que você gosta. Por isso que eu tô aqui, né? Mas enfim, pra gente poder começar, Mari, o que é um formato inovador? Fala pra gente. Olha, um formato inovador, a gente recebe muito essa pergunta assim no dia a dia. Na verdade, inovação, ela não quer dizer que você deve fazer sempre a opção mais cara. Quer dizer que você deve optar pela opção mais inteligente. Mas como fazer, né, para realizar e realmente fazer a opção mais inteligente acontecer? Primeiro de tudo, é preciso que você tenha um planejamento sobre o que você vai fazer durante a sua estratégia de educação corporativa. Então, a sua estratégia de educação corporativa, ela precisa iniciar com um mapeamento. Você precisa mapear se existe uma estrutura por trás da sua estratégia, quais são os objetivos estratégicos, conhecer o seu público-alvo, né? Sim, muito importante esse ponto. Isso é muito importante. E conhecer também a expertise que seu público-alvo tem e saber quais são os recursos disponíveis dentro da sua empresa para também ter acessibilidade fácil para o seu usuário. Em segundo lugar, né, a gente tem o alinhamento e aí por aí vai. Acho que eu pulei um slide sem querer, né? Te interrompi aqui, vou voltar aqui para não acabar atravessando aqui, fui um pouco ansioso, pessoal. Qual que é o segundo passo, Mari? Conta pra gente aí. Desculpa aí. O segundo passo, por exemplo, é o alinhamento da estratégia corporativa com a estratégia organizacional. E em seguida, realmente, vem o desenho do processo, a escolha das trilhas e também dos formatos. Aí que a gente vai entrar mais pra frente nos formatos inovadores que a gente tem para trazer hoje. Tá bom? Muito legal. E por aí a gente vai seguindo. Beleza. Agora vamos. E, enfim, aqui, se você me permite complementar, Mari, mas falando um pouco sobre a experiência do usuário, eu costumo dizer que, na verdade, assim, né, todo projeto que a gente for pensar,
numa pílula de aprendizagem, num curso, independente da duração que ele tenha. Muito embora a gente vai falar um pouco sobre algumas recomendações, sempre importante a gente pensar, né, como você falou atrás, no público-alvo, pensar em qual vai ser a experiência desse usuário nesse conteúdo que ele vai consumir. Costumo dizer que é lógico, né? Imagino que muitos de vocês que estão assistindo devem ter desafios de desenvolver treinamentos para um público muito diferente, muito amplo, pessoas de diferentes formações. E é claro, se eventualmente for possível identificar qual é o público-alvo, acho que a estratégia de desenvolver esse objeto de aprendizagem ele pode ser muito mais assertivo do que talvez você fazer algo mais genérico. E, enfim, Mari, se você puder me ajudar a complementar um pouco, como que a gente pode fazer para de fato atingir esse ponto de experiência do usuário nessa trajetória aí de aprendizagem? E nesse exemplo eu vou fazer o seguinte: suponhamos que eu queira aprender, e eu não sei, eu queira aprender a mexer na HP2C, porque eu vou precisar um dia. Já precisei. Já precisou? Já até esqueci. Já precisei, mas eu também já faculdade, há muito tempo atrás. Um bom desafio. Mas suponhamos que eu precise. Então eu não tenho conhecimento e não tenho habilidade para mexer nela, mas eu tenho a vontade, né? Que é uma parte dela, que é a atitude, né? É uma parte da minha competência, ela tá ativada, que é a atitude. Mas então, para eu ter o conhecimento, eu vou precisar ter experiências, né? Para atingir um conhecimento e ter mais habilidade em mexer na HP2C. Esse é um exemplo e de muitos outros que eu posso dar. Pô, gostei. Tudo bem, pessoal? Lembrando que dúvidas vocês podem nos escrever aí, estamos a postos aí para poder responder, ok? E, enfim, de fato chegamos ao ponto aí que acho que é o tema desse nosso webinar, que é falar sobre os formatos inovadores. Então, como a gente falou lá no início, eu apresentei para vocês brevemente alguns exemplos, né, dos 4 formatos que a gente gostaria de compartilhar com vocês nesse período que estaremos juntos. E começaremos com o vídeo interativo. O que é um vídeo interativo? O que é um vídeo interativo? Nossa, o vídeo interativo é a tendência de Paris, agora. Na verdade, ela é uma das tendências, né, o vídeo interativo, por ele ser um vídeo digital e por ele trazer tomadas de decisões para o público ou usuário que está participando desse vídeo interativo. O vídeo interativo ele também pode ter uma duração estimada de 5 a 30 minutos, é o que a gente aqui mesmo da área de treinamento que a gente sugere para ter, que não seja muito longo, para não te tomar muito tempo também do usuário que está, do colaborador, né, do seu colaborador que está passando por esse tipo de treinamento. E o colaborador ele vai aprender muito com o rumo da história que vai tomar. Por quê? Porque ele possibilita também finais diferentes, ele possibilita caminhos diferentes. Então, muito se aprende errando ou acertando. E aí, esses rumos finais é o que vão dar o resultado final e a expertise, o conhecimento para o usuário final. Muito legal. Então, enfim, é como se fosse uma árvore de decisão, de certa forma, né? É como se Você fosse tem uma um árvore de vídeo decisão. que, dependendo das ações que o aluno, né, o colaborador, ele for tomando, ele vai desencadear para uma trajetória diferente daquela história, que vai culminar com um aprendizado que ele vai ter, dependendo de qual for o objetivo instrucional do vídeo interativo, né, Mari? Isso, exato, exatamente. E a gente tem vários exemplos, eu trouxe alguns também para a gente ver, já estão fáceis assim para serem encontrados. Eu vou chegar lá, dá uma olhada. Agora eu vou trazer umas dicas para a gente poder criar Legal. o vídeo interativo. As principais dicas, né, para se criar o vídeo interativo é basear em cases ou situações, situações recorrentes, situações reais, para que a gente consiga construir um vídeo com pontos de tomadas de decisões. Então, é importante a gente incluir os pontos de decisão, onde o colaborador, o usuário, vai estar precisando pensar como que ele agiria no lugar de determinado personagem. E também a gente pode definir feedbacks para ele, ou deixar sem também. E aí, às vezes, o decorrer da situação já vai ser um feedback para ele. Pode ser uma situação positiva ou uma situação negativa. Também, como a gente já falou antes, a gente pode concluir com vários finais. Quantos mais finais,
mais complexo fica a árvore de decisão. Já me permite te interromper aqui, Mari, mas eu estava imaginando isso, né? Porque dependendo da estratégia que for montada para um vídeo interativo, o feedback, num processo de aprendizagem, ele é muito importante, né? Sim. Então, se você cai num trajeto que talvez não seja o trajeto adequado, eu imagino também que seria importante dar a opção para o colaborador, para o aluno, né? Ele poder, como posso dizer, ele retomar a trajetória feliz, digamos assim, né? Exato. Que é onde seria o que o designer instrucional pensou no momento que ele desenhou aquele curso, de onde que ele espera que esse colaborador precisa chegar para atingir o objetivo proposto naquele objeto de aprendizagem. Naquele objeto de aprendizagem, isso, exatamente. Legal. Isso é perfeito. Muito bom. Então, legal, hein, pessoal? Esse do vídeo interativo, sem dúvidas, é algo que é um formato realmente muito interessante e depois a gente vai explicar em alguns detalhes aí de como vocês podem, de fato, criar um vídeo interativo, que, de certa forma, está um pouco ligado, né, vídeo, com o próximo tópico que eu queria mostrar para vocês. Esse eu vou apresentar. Vou passar aqui. Tem a dica. Tem uma dica, tem mais uma dica. A dica de vídeo interativo que a gente dá para vocês no Netflix é o Bandersnatch, que é um episódio do Black Mirror. Então, se vocês conseguirem acessar, depois se vocês tiverem dispositivos, vocês podem acessar em TV Smart ou também pelo celular e assistir, selecionando qual é a decisão que você vai tomar para o personagem principal. Eu não assisti ainda, mas já vi muitos comentários, assim, principalmente em redes sociais, né? O pessoal se divertiu bastante com esse formato. E sem dúvidas, né, pessoal? Acho que como a Mari falou, lógico que esse seriado está muito voltado para o entretenimento, mas imagine que legal você construir uma peça dessa pensando no público-alvo, com o objetivo instrucional de treinar, capacitar colaboradores, passar uma mensagem. Muito legal. Lembrando que esse ano, né, tem o tema o LGPD, né, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, que acho que é um tema que está muito recorrente, né, que é a Lei de Proteção e Privacidade dos Dados. Então, eu imagino, né, fica aí uma ideia aí, quem quiser realmente tiver dificuldade de transmitir esse conteúdo sobre leis, que normalmente nem sempre é uma coisa tão fácil, né, que as pessoas gostam de fazer um curso nesse sentido. Imagina que legal ter um vídeo interativo para isso, né, Mari? Muito legal mesmo. A gente até colocou isso daí de exemplo em algumas situações a seguir aqui, ó. Uns exemplos de vídeo interativo. A gente tem um aqui de exemplo. Nossa, legal. Que foi feito na Soul. Uau, esse eu não tinha visto ainda. Para mostrar para qual lado você deseja ir. Então aqui, nesse caso, a pessoa escolhe. Mas eu coloquei aqui de exemplos também alguns temas que podem surgir e serem vídeos interativos. Por exemplo, código de conduta, compliance, atendimento, vendas, anticorrupção, até integração. Não precisa ser a integração inteira, mas pode ser um trecho da integração. Eu conheço a nossa empresa hoje. Então, a câmera ela vai passando pela empresa e a pessoa escolhe para qual lado vai. Operação de máquina, manutenção de máquina, isso é muito importante. A gente deixa gravado, por exemplo, como que faz a operação ou a manutenção de determinada máquina e a pessoa tem que escolher se ela corta o fio vermelho ou se ela corta o fio verde. E pode ter um final feliz ou não. Ou pode ter um final feliz ou não, ou pode ter um feedback, tá? Pra não ter um final ruim, na verdade. É isso aí. Bom, mas bem legal, acho que esse exemplo que você está compartilhando com o pessoal, estou pensando aqui que até, às vezes, né, essa questão de vídeo interativo parece ser uma coisa muito complexa de se viabilizar. Eu acho que não, né? Hoje em dia, eventualmente, você não precisa ter uma câmera muito sofisticada eventualmente para gravar esses vídeos. Hoje, até o aparelho celular, ele tem câmeras muito boas que permitem com que isso seja feito. Exato. Então, às vezes fica até, enfim, a criatividade de quem estiver assistindo, às vezes num ambiente dentro de uma fábrica, dentro da sua empresa, fazer um tour virtual. Gostei da ideia de integração do onboard, acho que foi bem legal mesmo. Exato, e a gente também está desenvolvendo outros modelos assim, que são como animação, não precisam necessariamente serem gravados como vídeo real, mas são animações em vídeo que vão se tornar vídeo interativo. E, por exemplo, temas variados, argumentação de vendas. Ou então, hoje é o seu primeiro dia de entrevista em uma empresa que você está esperando há muito tempo para ir fazer essa entrevista. Como é que você vai se vestir? Então, isso daí está sendo também desenvolvido pela gente. É muito legal. Muito legal. Vamos passar para o próximo tema. Vamos para o próximo? O próximo tema agora é...
Microlearning. Você sabe o que é o microlearning, Mari? Sei. Vou explicar para você então, e o pessoal que tá em casa. Bom, pessoal, só para fazer um resgate, assim, microlearning é algo que eu particularmente eu gosto muito desse formato. Eu acredito muito que, como eu comentei com vocês, eu tenho mais de 20 anos de experiência. Eu lembro nos anos 2000, logo que eu comecei a trabalhar com produção de cursos online pela internet. Faz tempo, hein? Faz tempo, viu? Faz tempo. O cabelo branco aqui não dá para disfarçar. Mas era muito legal porque... Legal não, né? Assim, hoje eu olho para trás e a gente vê que legal que as coisas mudaram bastante. Que legal mas que era evoluiu, né? que evoluiu. Mas era muito normal, Mari, assim, você ter uns treinamentos com duração de 1 hora e 20, 1 hora e meia, né? Treinamentos que quem for da velha guarda aí vai lembrar, E o quanto era entregava em cansativo. CD-ROM. E era muito cansativo, exatamente. Muito cansativo. E eu acredito que seja até por isso que foi criado esse mito de, principalmente os gestores ou as áreas de liderança das empresas, eventualmente, em alguns casos, tem um certo receio de capacitar colaboradores, porque, né, dizem que a pessoa vai perder tempo. Eu acho que um bom argumento para isso é o microlearning, porque o microlearning ele é uma pílula de aprendizado, como o próprio nome diz, uma pílula é algo pequeno. Então, fazendo um paralelo com o que a gente viu no passado, que eu comentei essa experiência de 20 anos atrás, eventualmente isso ainda acontece hoje, tá, gente? Mas existem treinamentos muito extensos, com duração de acima de 30 minutos, 60 minutos, olhe lá. E seria muito legal realmente a gente produzir essa pílula de aprendizado, onde o objetivo dela é ser bem curto, uma pílula curta e bem focada naquele conteúdo. E é lógico, tem uma recomendação aí de uma duração de cerca de 3 a 5 minutos. Inclusive, não sei se vocês, quem aqui assiste muito YouTube, o pessoal até brinca bastante que a duração dos vídeos que eles fazem no YouTube, ele não pode ultrapassar até 7 minutos, que é uma métrica que o próprio Google identificou, que é algo que se você passa desse tempo, a pessoa realmente perde a concentração, interesse. perde o foco. Então, realmente, microlearning são para você fazer pequenas pílulas de aprendizagem em uma duração menor. E é lógico que tem sempre o objetivo de atender um resultado específico, tá, pessoal? E compartilhando aqui um pouco de algumas dicas, Mari, com o pessoal aí de casa aí, que está nos assistindo sobre como criar microlearning. Legal. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Normalmente, todos aqui, imagino, já conhecem, né? Tem o seriado que acontece até no YouTube, que é o do Porta dos Fundos, e você tem o Whindersson Nunes, que é um fenômeno da internet. Ambos eles trabalham nesse mesmo formato, lógico que o objetivo não é aprendizagem, eles têm talvez um objetivo mais de entretenimento, mas se a gente pudesse inspirar nesses dois formatos, é isso. As esquetes do Porta dos Fundos são muito curtas, se não me engano até menos de 7 minutos, são 3 minutos, 4 e por aí. São bem curtinhas, realmente. É lógico que o Porta dos Fundos eles já tem uma pegada de produção bem sofisticada, eles vão para um estúdio, tem atores, roteiro, formatos. O Whindersson Nunes ele já foi totalmente na contramão, né? Ele realmente, a partir de uma câmera de celular... É uma gravação totalmente caseira, bem né? caseira, ele começou a gravar na casa dele, é lógico que ele é uma pessoa que tem muito carisma, e ele conseguiu, se não me engano, acho que a audiência dele é até maior que a da Porta dos Fundos, Muito se não me engano, maior, né? nossa. Acho que o Whindersson Nunes é o que mais tem audiência no YouTube inteiro. Exatamente. Então, só para também desmistificar isso, pessoal, também antigamente tinha muito essa questão de você fazer a produção desses conteúdos muito sofisticados, com vídeo, atores e tudo mais. Quando você pensa em microlearning, pensa que você mesmo pode ver o celular, gravar uma mensagem e disponibilizar isso para, por exemplo, sua força de vendas, seu time de operação. Exato. Não precisa ser algo muito sofisticado, desde que a mensagem seja clara e seja passada com assertividade. Então, pegando a inspiração aí de 2 casos famosos, eu acho que é isso, né? Não precisam se preocupar tanto com a qualidade do formato, em termos, se vocês forem usar um vídeo para fazer um microlearning, porque no fundo o que precisa ser passado, o mais importante de tudo isso é a mensagem. Exato. E é lógico, né? Uma coisa que é muito importante no microlearning, eu dei o exemplo do que antigamente, né, ou ainda hoje é comum, né? É menos comum, na verdade, você ter treinamentos muito extensos. Então, por exemplo, um treinamento que dura cerca de 30 minutos, pensa em quebrar em 10 treinamentos de 3 minutos. E virar uma trilha. Vira uma trilha, exatamente. Então, em vez de você fazer com que a pessoa ela assista 30 minutos numa tacada só, é muito mais produtivo e, eventualmente, a chance de retenção de conhecimento é maior se ela assistir diariamente vídeos de 3 minutos. Exato. E você pode manter esse ciclo de criar microlearning. Enfim, eu gosto muito de microlearning, Mari. Não sei você. Eu acho que a empresa pode até criar uma estratégia, não pode, Mal, de lançamento? Com certeza, com certeza. Eventualmente, se ela tiver algum conteúdo que ela queira usar esse formato de microlearning para poder lançar algum conteúdo, acho que faz todo sentido.
Tem até um exemplo aqui, né, Mari, de microlearning. Você quer contar um pouco desse? Eu coloquei uns exemplos de microlearning que, na verdade, assim, o que pode ser, né, a gente pode fazer microlearning com vários assuntos. Um exemplo que eu deixei aí é uma websérie que pode ser lançada semanalmente, quinzenalmente, uma trilha de FAQ, que pode ser uma trilha também de vídeos, ou de treinamentos, ou de podcast, ou de várias coisas misturadas. Eu dei um exemplo aqui também de noticiário, que pode ser um resumo de conteúdo semanal, principalmente para quem é de força de vendas, por exemplo. Muito legal. Então a pessoa consegue acessar depois o microlearning e entender que lá, toda semana, na sexta-feira, por exemplo, vai ser lançado um noticiário do que rolou na semana. E eu dei um exemplo também do Comece a Semana Bem, que seria, por exemplo, mini videozinhos de tipo dicas de como... eu vou abordar um exemplo aqui para você. Equipe de segurança da informação. Ou segurança em geral, segurança do trabalho. As pessoas começam a semana e imagina se elas recebessem no celular ou se elas recebessem uma notificação de que ela pode começar a semana assistindo um micro videozinho sobre não esqueça os seus EPIs. E aí na semana seguinte ela recebe uma outra notificação de um outro vídeo que está disponível, mas vídeos bem curtos, com dicas mesmo para o dia a dia dela de trabalho se tornar melhor. Por que não? Por que não? Eu particularmente, enfim, acho que vai ter link com o nosso próximo tema, né? Que de certa forma é um podcast, né? Que, inclusive dessas ideias que você comentou lá atrás, eu estava lembrando, né? Esse é um formato, a Mari vai explicar em detalhes do podcast, mas é um formato que eu gosto muito, porque também permite que você tenha mobilidade, né, Mari? Sim. Então conta um pouco aí já fazendo o link para o nosso próximo formato. O que é um podcast aí? O podcast, na verdade, ele é um áudio, né, digital, que a gente consegue ouvir e entender, compreender, mas o melhor de tudo é que ele serve como um apoio, reforço para aquilo que você já conhece. Eu digo isso porque se você for ouvir um podcast de um conteúdo, de um assunto que você nunca ouviu falar, é muito estranho você só ouvir e não ver, não é? É verdade. Então, eu sugiro, e eu recomendo por ser melhor, utilizar sempre o podcast quando o usuário ou o colaborador ele já conhece sobre o assunto que está sendo falado. Ele pode ser feito também com um locutor ou um debate, né, de grupo, como a gente está fazendo aqui. Na verdade, a gente não precisava nem estar sendo gravado. Então, um áudio, né? Já seria um áudio. E ele é recomendável também que seja de 5 a 30 minutos no meio de treinamento mesmo. Por quê? Se for muito longo, imagina uma pessoa tentando ouvir um áudio de 1 hora, né, para ser treinado. A nossa recomendação é até, principalmente, utilizar podcasts com pessoas que às vezes trabalham muito na rua. Que legal. Ou seja, desculpa te cortar, mas é como se a pessoa que está muito na rua, de certa forma, podia ser uma pessoa de dentro da empresa mesmo, é isso ou não? Ou como se ela estivesse sendo um personagem, um ator, no caso, simulando uma conversa que existiria no mundo real. Como seria essa pessoa? O que você imaginou? Na verdade, eu estou, assim, fazendo um exemplo. Um exemplo, tá. A gente tem um colaborador e gostaria de treinar ele com um podcast. Tá, que colaborador que é esse? Ele é um propagandista. Quem está na rua, né? O público que vai receber a mensagem. O público. Interessante. Ele fica o dia inteiro na rua e ele fica de porta em porta, passando nas clínicas, visitando médicos. E às vezes ele fica lá esperando 5 ou 30 minutos até o médico conseguir atender ele. Por que não fazer um podcast de dicas até de argumentação de vendas, de melhor apresentação, de como você faz para tratar melhor o médico, ou assim, alguns tipos de dicas realmente para reforço, né, de conhecimento específico. Eu gosto muito de ouvir podcast no trânsito. No trânsito, tem muita gente que me fala isso. É muito bom, porque é um tempo que, enfim, né? Tem muita gente que me fala isso. Hoje em dia tem muita gente que acaba pegando aí os aplicativos de carona, então teoricamente tem umas pessoas que conseguem até ir trabalhando. Mas no meu caso, que ainda estou acostumado a dirigir muito para me deslocar, eu adoro realmente esse período. Se eventualmente, é lógico que o trânsito nunca é legal,
mas é um momento que eu já deixo sempre salvo alguns podcasts de temas de interesse, né? Tecnologia, educação e tudo mais, para pegar aquele momento realmente que você vai estar dirigindo lá e você pode estar consumindo conteúdo. Sim, e é muito um legal. momento assim que você tá fazendo algumas coisas meio que no automático, então por isso você presta atenção É no verdade. áudio. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir às vezes quando eu tô em casa, de manhã ou às vezes à noite. Eu coloco um podcast que eu gosto e vou cozinhar. Ou eu Uau. coloco um podcast que eu gosto de manhã e já vou tomar café da manhã, fazer as coisas, e eu levo o celular junto comigo. Foninho já, o celular Largo o junto. fonezinho, o celular junto e vou ouvindo. Eu prefiro até os podcasts que são mais curtos, de notícia, que trazem mais algumas coisas relevantes pro dia a dia mesmo. Mas Legal. aí já, nossa, me ajuda muito. E aí eu vou te passar algumas dicas Boa. para criar podcasts. Mostra aí pro pessoal como é que a gente pode criar um podcast, Mari. O podcast ele pode ser criado com base no bate-papo, né? De conteúdo já definido, algum tema definido. E ele pode ter uma narrativa ou também contar uma história. Existem alguns canais de podcasts. Se a gente simplesmente dá uma busca no Google, podcast famoso, você vai encontrar vários modelos e vários sites de podcast. Talvez você vai encontrar até os 5 principais podcasts do Brasil. E dentro deles tem um lá que eu tinha visto esses dias atrás, que o locutor, é apenas um locutor, ele narra histórias. Ele narra Uau. histórias de guerra, ele narra histórias de terror. E aí, imagina você ouvindo aquilo. Eu acho que eu não ia conseguir ainda não, mas... Eu também não... eu acho que eu ia me cagar todo Eu não, essa também não é muito minha praia, não. Tenho medo das coisas. tenho medo também. Eu prefiro também os podcasts mais de tecnologia. Eu prefiro também. Educação. Noticiário. Economia, eu tenho estado alguns podcasts de economia, tentando entender um pouco como é que funciona. Pois É muito legal, são temas que, como a Mari falou, uma dica também, né, pessoal? Tem o Spotify, não sei se todos os Spotify, ele tem um canal de podcast que você pode explorar o catálogo por tema, por criadores de conteúdo, né? O muito famoso é o Jovem Nerd, Sim. que é um podcast muito legal que eu particularmente gosto bastante, ele fala de cinema, games e tudo mais. Então, só para complementar a sua explicação. Muito legal. E o legal disso é porque, por exemplo, o Jovem Nerd, o Nerdcast e outros, muitos que tem por aí, eles terminam, às vezes, fazendo alguma interação. E se você tiver interesse em algum outro tema ou algum assunto relevante que a gente comentou aqui, às vezes eles terminam assim. Pode comentar, deixar nos comentários que a gente leva para o próximo podcast. Muito legal. E aí vira uma série de assuntos posteriores, né? Vai alimentando de conteúdo para o público, né? Legal, pessoal, assim, só também para dar um gancho, né, Mari? A gente está dando muitas ideias assim, de podcasts que são fontes de conteúdo, né? Como eu comentei com vocês, eu aprendo sobre tecnologia, economia, enfim, acho que tem até... Minha esposa já estudou alguns que falam sobre recrutamento e seleção, que é a área dela, mas assim, são fontes que você consegue realmente se informar, se desenvolver. Então, por que não você pensar dentro da sua organização em uma estratégia de usar essa mídia, que ela é muito poderosa, para treinar, né? Passar conteúdo para os seus colaboradores. Exato, exatamente. Vou dar alguns exemplos agora de podcasts que vocês podem ouvir. Tem o Nerdcast, que é voltado mais para tecnologia. Muito bom. Recomendo. O Resumo Cast, que eu fiquei sabendo esses dias também, eu não conhecia. E aí eu decidi colocar ele como dica aqui, porque ele traz dicas para empreendedorismo, para os empreendedores. Que legal. Quem quer abrir empresa, então tem várias dicas legais. E os dicas curtas, ele é mais rápido, só que ele traz também... ele debate sobre tudo. Futebol, viagem, de tudo tem de lá. Muito legal. Inclusive o ResumoCast, salvo um engano, a gente fala do nosso próximo formato agora, Mari? É isso? Acho que a gente vai ver um exemplo. Ah, Isso! A gente vai ver um exemplo agora de podcast. Boa. Eu coloquei até o Spotify e o Soulcast. O Soulcast, nesse caso. muito legal. Assinem o canal aí, gente. Procurem Soulcast no Spotify. E aí eu deixei uns exemplos para o pessoal também ver aí agora de o que seria possível fazer com um podcast. A gente já deu um exemplo de argumentação de vendas para um pessoal que às vezes trabalha muito na rua. Pode ser uma radionovela, por que não? Fazer um episódio, fazer Legal. 2 episódios, 3, 5 episódios. A gente está desenvolvendo aqui dentro uma websérie, mas vai ser em vídeo. Mas vai ser muito legal. Sobre comportamento ou até trilha de liderança. É um exemplo também.
de cases, né? Eventualmente falar sobre os cases. desafios de um líder dentro do seu dia a dia. Principalmente aqueles profissionais que acabaram de se tornar líder, né? A gente sabe que esse processo de liderança é algo que a pessoa não vira, do dia para a noite. Então, inclusive, tem até algumas literaturas que falam dos quadrantes de liderança, né? A partir do momento que você começa a delegar a pessoa, então é muito legal. Acho que são ótimas ideias aí, Mari. Sim, é um processo, né, de se tornar líder. Então, por que não reforçar isso com o podcast? É uma ótima ferramenta. Para quem está, às vezes, no trânsito mesmo, como a gente, Sim. ouvindo um pouquinho, vai aprendendo. Agora sim, a gente vai passar para o próximo tema. Agora sim. Tava ansioso que eu vi o resumo cast, porque... Vamos lá. Não, porque eu tava ansioso, Mari, porque esse é um tema que eu gosto muito, sobre gamificação. Chegamos na parte que eu gosto bastante, né? Não que os outros formatos não sejam legais, mas eu ia complementar que você falou do resumo cast, e já fazendo um link sobre gamificação, tem um livro muito legal que eu gostaria de recomendar, que é o livro do Yu-Kai Show. É um livro que se chama Actionable Gamification. Ele tem uma metodologia para você aplicar gamificação, legal. Não só em projetos de educação, em várias outras coisas. Mas eu lembrei porque tem um resumo cast que fala sobre livros de gamificação, que é muito legal. Mas enfim, gente, entrando no tema do que é gamificação, você sabe o que é gamificação, Mari? Eu sei. Você sabe, beleza. Posso contar essa? Essa eu posso falar? Conta, não? pode Posso contar, falar? vai. Pra gente dividir bem aqui a apresentação? Eu tô assim. Você tá... Mas enfim, gente, quando a gente fala de gamificação, eu costumo dizer que, na verdade, a gamificação ela não é um jogo propriamente dito. É você pegar os elementos presentes em jogos de entretenimento e você aplicá-los em contextos não relacionados a entretenimento. Uhum. Então, dando um exemplo, com a imagem que esse slide demonstra, pega essa rotina tediosa e adiciona elementos dos jogos. Então, você consegue ver o depara do qual que é o poder da gamificação. Uhum. Em linhas gerais, sei que pode parecer um pouco charlatão isso aqui, mas na maioria das vezes isso funciona assim, gente. A gamificação ela tem o poder de realmente transformar o ter que fazer em querer fazer, né? Para pensar, Mari, no seu dia a dia. Imagine que tem algumas atividades na sua rotina, não só do trabalho, nos seus estudos, com a sua família, enfim, que são aquelas atividades que não é tão legal fazer, mas você tem que fazer. Uhum. E, por outro lado, tem algumas atividades que você gostaria muito de fazer, mas, por outro lado, você tem outras para realizar. Uhum. E eu tenho certeza... Umas responsabilidades, né? Exatamente, é natural. Eu brinco que lá em casa, se minha esposa estiver ouvindo, mas a gente divide as responsabilidades lá. Tem um lava a louça, outro passa a roupa, leva o lixo. E eu brinco com ela que das tarefas divididas, a tarefa que eu menos me engajo é de tirar o lixo e levar para o subsolo, né? E ela fica brava comigo, que tem que tirar o horário certo, tal, não sei o quê. E claro, né? A gente tem que executar aquela tarefa, não é uma tarefa tão agradável de fazer, mas se eu deixar o lixo acumulando, a casa vai virar, né, uma bagunça. Então ela tem toda a razão. Então, se ela estiver me ouvindo aqui, que fica a dica, né? Se ela gamificasse esse processo para eu executar essa atividade, com certeza eu ia cumprir diariamente no horário que ela pede para eu fazer, não ia ter problema, viu, Eu acho Mari? que ela vai ter que fazer um esquema de pontuação para você. Exatamente, Não vai ter exatamente. jeito. Fica a dica aqui se ela estiver ouvindo, mas enfim. Mas basicamente, gente, eu queria compartilhar também com vocês algumas dicas de como você inclui esses elementos da gamificação nos treinamentos. Então, vamos lá, resgatando só o conceito, né, da gamificação, você pegar os elementos presentes em jogos de entretenimento e aplicá-los em contextos não relacionados a entretenimento. Entendido. Então aquilo, dentro de um jogo, normalmente você tem um personagem, um avatar. Uhum. Algumas vezes, tem alguns tipos de jogos que você vive a vida daquela pessoa. É um jogo como se fosse em primeira pessoa, né? O personagem é você ali naquele jogo. É o que faz com que você encare o jogo com mais realidade, né? Como se fosse você mesmo. Exatamente, você embarca naquele jogo, você assume a proposta, você está dentro daquele mundo virtual. Em alguns outros casos, você controla um personagem já existente, né? Então, não sei se todos aqui assistem Netflix, mas, por exemplo, tem um seriado novo, que é o seriado do The Witcher. Ai, eu assisti. Enfim, né? Eu ainda não terminei de assistir, mas basicamente, quando você joga o jogo, você está na pele do Geralt, né? Que é o bruxo. Geralt. Então, basicamente, você participa de uma aventura na função dele. Eventualmente, pensando numa estratégia de aprendizagem, que você quer situar o seu colaborador dentro de um ambiente, de um cenário virtual que vai colaborar para que ele aumente a retenção do conteúdo, por que não fazer com que ele crie um personagem, que ele viva dentro daquele mundo? Isso é uma estratégia muito comum de acontecer. Uhum. Pensando no jogo também, Mari, assim, a gente tem alguns exemplos de, como você comentou lá atrás, de trilha de aprendizagem. Um jogo ele é composto por missões, né?
Então você tem que ir concluindo missões, as missões conforme você vai concluindo, você vai ganhando nível, experiência. Eu faço aqui um paralelo como se fossem as nossas carreiras. Todo mundo, salvo algum engano aqui, começou sendo estagiário. Exato. Talvez até tenha aqui algumas estagiárias assistindo a gente, deixa um salve aí, pessoal, um comentário aí. Quem nunca, né? Mas já fomos, né, Mari? Estagiários na nossa vida, faz parte da nossa trajetória profissional, a gente ir subindo de nível na nossa carreira. Então eu entendo que é isso. Se vocês forem pensar em alguma estratégia para transmitir algum conteúdo, então quebre esse conteúdo em diversas missões. Cada missão pode ser um objeto de aprendizagem, que pode ser um podcast, pode ser um vídeo interativo, pode ser pequenas pílulas de aprendizagem, um microlearning, que conforme esse usuário vai completando, ele vai ganhando check verde, um checkzinho vermelho com um alerta, sempre dando feedback do que ele está concluindo nessa trilha de aprendizagem. Perfeito. E é lógico, né, quando a gente pensa nessas missões, como eu falei para você, a gente pode usar essas missões nessa estratégia de gamificação. Os formatos que a gente comentou lá atrás, de vídeo, podcast, microlearning, mas também a gente pode usar, colocar um quiz, colocar um minigame para a pessoa jogar. Então, imagina, né, ele pega o celular e consegue responder algum quiz sobre algum tema que seja relevante daquele conteúdo que está sendo transmitido, e conforme ele vai respondendo, ele vai ganhando pontos. Isso é algo que, naturalmente, esse progresso engaja as pessoas, né? Elas Perfeito. gostam de ver progresso. E com essa pontuação ele vai subindo de nível. Exatamente. E falando em subir de nível, uma coisa que é muito legal, e isso é lógico, pessoal, aqui fica uma dica, varia muito do público-alvo que vocês forem trabalhar. A exibição de um ranking de progresso dos participantes, ela é muito adequada. A gente teve muito sucesso em projetos voltados para vendas. Normalmente o perfil na persona de um profissional de vendas é um profissional mais competitivo. Sim. Então, uma pessoa que gosta de lidar com competição, né? Então, você criar um ranking para mostrar... Gosta de sair primeiro. Exatamente, gosta de competir. Então, eventualmente, você criar uma trilha de aprendizagem, conforme a pessoa vai progredindo, ela vai ganhando pontos e ela consiga ver o quão melhor ou pior ela está perante os outros participantes. Os outros colegas. Exatamente, isso é algo que para alguns perfis de profissionais isso motiva. Funciona bem. Mas também já teve casos, Mari, que a gente criou uma estratégia de gamificação, onde a estratégia era trabalhar em conceito de trabalho em equipe. Então, ao invés de fomentar... Colaborativo, né? Exatamente, não é o indivíduo que ganha ponto e ele ganha, é o time. Então, essa questão do ranking, gente, dependendo do público-alvo, vocês podem usar para privilegiar individualmente, coletivamente, ou eventualmente você só mostra essa informação para a pessoa que está jogando. Então ela consegue saber que ela é a primeira colocada perante 300 pessoas, é algo que ela vai ficar motivada. Legal. Então isso é uma estratégia interessante pensando em gamificação. E aqui eu falei, né, até trouxe aqui, falei um pouco do ranqueamento em grupos, que normalmente você pode fazer, separa as equipes e as pessoas elas vão participando, concluindo os objetos de aprendizagem, vão ganhando esses pontos. Muito bom. E é lógico, também dentro de uma estratégia de gamificação tem o elemento da recompensa. A recompensa, aí também vai muito da estratégia do treinamento. Se eu estou fazendo, por exemplo, um treinamento que é falar sobre cultura, ética, eu não posso dar uma recompensa... A gente costuma dizer no autor, né, no Yuka Show, o livro dele, ele fala que você tem dois tipos de motivações, né? A intrínseca e extrínseca. A motivação extrínseca é aquela que você se move por algo que existe. Você vai ganhar. Vou deixar para você falar, Mari, se você concluir a tarefa que você não gosta, você vai ganhar um sonho de valsa, por exemplo. Né? Você vai se mover pela recompensa que existe, né? Agora, se eu chegar e falar pra você, olha... Aí depende, tá? Porque tem que ser uma recompensa muito boa. Muito boa, muito boa. Mas existem alguns casos, gente, principalmente as gerações... geração Y ou a geração... Me fugiu X? Geração Z? Z? Exatamente, que a Marília deu uma dica aqui pra gente. Mas são pessoas que eventualmente elas não são movidas a recompensas físicas, né? Exatamente. Elas querem normalmente serem reconhecidas perante outras pessoas. Elas terem um benefício de qualidade de vida, poder ter um day off num dia de trabalho, no aniversário dela. Então, assim, não necessariamente precisa ser algo físico para as pessoas se engajarem numa estratégia de gamificação. Pode ser algo que você pode trabalhar com reconhecimento, que muitas vezes funciona bem, viu, Mari? Funciona bem. E é isso, gente. Pelo menos em termos de gamificação, se alguém tiver alguma dúvida que estiver no chat quiser fazer algum comentário, a gente fica à disposição. É isso aí, a gente vai deixar aberto para as dúvidas. A gente termina com uma frase aqui do Leonardo da Vinci, só para reforçar, que aprender mesmo é a única coisa que a mente não se cansa.
Ela nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, invistam mesmo no público de vocês, façam um mapeamento, entendam qual que é a estrutura da sua empresa, se ela está capacitada para atingir o determinado formato que vocês desejam aplicar dentro da linha de estratégia da educação corporativa da empresa. Entendam qual que são as habilidades e conhecimentos do público-alvo, se a experiência dele também vai ser contada para aprender algum determinado treinamento, em algum determinado vídeo. Os exemplos que nós demos de vídeos, games, podcast e o microlearning vão servir muito como a base para se pensar em novos formatos. E a gente vai trazer essa ideia em novos webinars, outros formatos que são legais. Com certeza. E é isso aí. A gente vai deixar agora o canal de dúvidas aberto. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar pra gente. A gente está à disposição para responder para vocês, tá bom? É isso aí. Terminamos com dúvidas. Vamos ver se a Marília nos ajuda aqui a interceptar algumas mensagens das pessoas que estão nos assistindo agora. Colocamos até um slide de dúvidas aí. Vamos ver. Ó, chegou uma pergunta, Mari. Como conciliar melhor formato com o menor recurso financeiro? É comparando fornecedores? É apresentando case de sucesso? Como conciliar melhor formato com o menor recurso financeiro? Na verdade, para conciliar melhor o formato com o menor recurso financeiro possível para a empresa, sempre é fazer o planejamento e fazer o mapeamento prévio. Porque com isso você já vai economizar muito da sua estrutura. Você também pode contar com a consultoria da Engage e da Soul para poder fazer esse mapeamento para você. Tudo é possível, né? Então, às vezes, nem sempre um treinamento vai ser eficaz no momento que você precisa. Às vezes, simplesmente um vídeo de 1 minuto vai ser suficiente. E um vídeo simples, às vezes. Né? A gente já recebeu aqui uma vez uma solicitação para fazer uma proposta para usar realidade virtual. Uau. E aí, no momento que a gente foi identificando os passos junto com esse possível cliente, de que ele não tinha equipamento e de que o público também não tinha habilidade ainda em conhecer e não tinha habilidade mesmo de mexer na realidade virtual, e não existia nenhum plano por trás disso, a gente sugeriu para ele, olha, eu acho que é melhor você não fazer uma realidade virtual, porque você não faz um vídeo mesmo explicativo, às vezes até um vídeo interativo já cabe bem no lugar. Funciona melhor, né? Já funciona melhor no lugar e vai sair muito mais barato. É um exemplo. Eu estava pensando também aqui, né? Essa questão de, com certeza, acho que dá para você inovar sem, de fato, gastar muito, né? Não colocar muita mão no bolso. Acho que como comentei para você no exemplo do microlearning, você tem o exemplo do Porta dos Fundos, elas são exemplos voltados para entretenimento, mas fazendo um paralelo. Porta dos Fundos, tem uma produtora, atores, né? E o Whindersson Nunes é um cara que é mais solo, com a câmera dele. Tudo mais caseiro, o background, né? É o background do quarto da casa dele, muito simples. Então, isso também, gente, vai ajudar a desmistificar essa questão de, poxa, a gente pode inovar, posso criar um conteúdo em microlearning. Tem aí os stories do Instagram, que é algo que prova isso. A gente vê muita gente usando para promover, vender produto dentro do Instagram. Por que não? Da mesma forma que as pessoas gravam com essa espontaneidade, gravar um treinamento nesse formato, né? Um treinamento bem curto, 15 segundos, para as pessoas conhecerem. Então é isso. O celular de todo mundo tem, não é uma barreira, né? Talvez é mais a barreira perder a vergonha de falar na frente da câmera, que algumas pessoas têm, mas tirando isso, acho que dá para fazer coisas legais aí sem gastar muito, né, Mari? Exatamente. E aí, temos mais uma pergunta aqui. Como ser inovador sem lançar mão da tecnologia? Como ser inovador sem lançar mão da tecnologia? Essa é uma pergunta difícil, mas uma pergunta legal. Nem sempre a tecnologia ela vai estar envolvida também no treinamento de pessoas, né? Para ser inovador. Às vezes você consegue ser inovador mesmo, como diz o Mal, usando simplesmente um vídeo do Instagram para se fazer uma apresentação ou para fazer um mini treinamento. Mas vamos dizer que isso daí já é uma tecnologia, né? Vamos sair disso. Se você utilizar uma página
web ou um artigo, simplesmente, ele também já pode ser algo que ainda dentro de ser inovador, ele pode ser inovador dependendo do público que você tiver trabalhando, né? Do público, do seu público final. Eu estou pensando aqui também que, enfim, né? Se eventualmente, eu costumo muito, quando eu converso com alguns clientes, falar que acho que a tecnologia ela é o meio, ela nunca é o fim. Então, o seu objetivo é o quê? Você tem o objetivo de treinar pessoas para que essas pessoas desempenhem melhor a função delas no seu dia a dia de trabalho, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Falar de uma maneira mais macro, acredito que todos estão aqui participando e com essa ansiedade de conhecer formatos inovadores, o objetivo é esse. E lembre-se, assim, tecnologia é meio, gente, não é o fim. Então, sem dúvida, a tecnologia ela ajuda muito para você chegar nesse objetivo, mas nem sempre, dependendo do conteúdo que você for passar, a tecnologia ela não é imprescindível. Então, estou tentando lembrar aqui, enfim, conversei recentemente com um dos clientes, ele comentou do desafio que ele tem de fazer o treinamento sobre LGPD, né, que são as leis de proteção à privacidade, que é algo que vai entrar em vigor em agosto de 2020. E ele comentou, falou, Maurício, eu tenho um público aqui que eu não posso transmitir esse conteúdo por meio de tecnologia, porque são pessoas que trabalham em fábrica e por questão de segurança elas não podem usar celular, elas não podem se distrair. Entendido. Porque eventualmente é como se a vida delas estivesse em risco, né? Elas não podem, a tecnologia não pode interferir. E é um conteúdo que ele precisa transmitir. Então é algo que ele já está planejando em fazer o quê? Ele vai montar um jogo de tabuleiro físico, onde ele vai realmente trazer essas pessoas. Então esquece a tecnologia, traz as pessoas para dentro dessa sala de aula, onde elas podem realmente ter acesso a esse conteúdo, trocar ideias sobre o conteúdo, aprender sobre aquilo. Então é aquilo, gente. Para cada dor existe um remédio diferente. Nem sempre a tecnologia está no meio disso. Eu, como entusiasta de tecnologia, com certeza gosto muito de usar a tecnologia nas soluções, mas a gente tem que entender que em alguns momentos isso, dado esse exemplo que eu citei para vocês, é inviável, né? Vamos dizer até que até o jogo de tabuleiro ele pode ser tecnológico também. Ele também é tecnológico. Ele só não é, vamos dizer, um componente eletrônico, né? Mas ele é uma tecnologia. É um meio, uma mídia, né? É um meio que está lá para você fazer com que as pessoas aprendam. O que talvez ele pode fazer, como é um assunto que vai ser muito falado mais pra frente, já está sendo falado na verdade, né? É fazer tipos de treinamentos no próprio local de trabalho, fazer 5 minutos de parada todos os segunda-feiras da semana. E segunda-feira de todo mês, parando por alguns períodos e trocando ideia com o pessoal, levando alguns pontos importantes sobre essa nova lei. Então, bem legal. Bom, espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas aí, pessoal. E aí, vamos para uma última pergunta? Tem alguém aqui que quer conhecer mais formas inovadoras aqui, quer conhecer as formas inovadoras. Tem alguma forma que essas pessoas podem entrar em contato com a gente, Mari? Então, tem uma forma também. Tem o nosso contato, que a gente pode deixar. Tem o site da Soul e o site da Engage também, que as pessoas podem acessar para entrar em contato com a gente, sempre que precisarem. É isso aí, gente. Então, a gente queria, na verdade, vai ficar à disposição. Se vocês entrarem no site da Soul, né, www.soul.com.br, lá vocês vão ter uma área de contato na qual vocês conseguem solicitar. Eventualmente, seria muito legal a gente ter essa conversa com vocês sobre... vamos ver, a gente está tentando colocar um slide aqui, gente, só para apoiar essa nossa fala, que aí a gente pode complementar. Mas, basicamente, assim, voltando aqui... Obrigado, Marília. Basicamente, fica aí o endereço dos nossos canais para vocês entrarem em contato conosco. Certamente, né, acho que pensando como Engage pode muito ajudar vocês numa estratégia para colocar o seu treinamento de pé usando todas as estratégias de gamificação. Você não precisa, já que a gente em algum momento falou de gastar muito dinheiro, ser inovador sem gastar muito, sem dúvida acho que a Engage é uma ótima solução para isso. Então, a plataforma já tem uma série de mecânicas prontas para você mesmo conseguir construir o seu conteúdo e, eventualmente, precisando fazer algo mais sofisticado, algo que realmente é um conteúdo que só existe dentro da sua organização, é algo muito específico, aí você precisa que seja feito algo que é um conteúdo com ciclo de vida mais longo, só fala também com a gente aqui na Soul, www.soul.com.br, que vai ser um prazer aí poder ajudá-los
enfim, a Mari é do nosso time aí, com certeza ela vai ter o maior prazer aí de, em determinado momento, poder interagir com vocês aí para tirar as dúvidas, compartilhar melhores práticas, né, Mari? Sim, estamos à disposição para ajudar na consultoria, em tudo que for necessário, para ajudar mesmo a formar essa estratégia de vocês, estratégia de educação corporativa. Desde a estratégia mesmo, ou simplesmente em definição de formato, do formato ideal para vocês. E é isso aí. É isso aí. Encerramos? Encerramos. Muito obrigada a todos Muito que obrigado. participaram. É um orgulho participar aqui com o Maurício. Nossa, Igualmente, meu amigão. igualmente. Tamo junto. Fiquei muito feliz de Não, legal. participar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, mandem mais perguntas pra gente, que a gente vai respondendo nos próximos webinars. E se esse vídeo chegar a 100 mil likes e... Não, chega por aí. Chega 100 likes, né? Vai ter uma promoção ou não? 100 likes? Será que vai ter uma promoção? Se chegar a 100 likes, talvez a gente possa fazer uma promoção. Nós vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Vamos aí, pessoal. Então ajudem a compartilhar aí. Sem dúvidas, te agradece muito a presença de todos aí. Obrigado, Mari. Marília também, que esteve nos bastidores aí. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.